Nutri, sabe aquela paciente que chega para você pontuando que quando ela tá menstruada, ela também tem diarreia? Nesse vídeo tu vai entender o porquê que isso acontece, não é coincidência, é fisiologia e tu já vai saber tudo o que tu precisa ajustar na dieta dessa paciente em cada fase do ciclo que ela está. No último vídeo eu expliquei um pouquinho de todo o funcionamento do ciclo menstrual, de todos os hormônios, né, que estão envolvidos nessa cascata. Então tu já estás ciente de que o hipotálamo, ou seja, o ciclo começa na cabeça, libera GNRH para a pituitária, que por sua vez vai mandar FSH e LH para os ovários, que vão produzir estrogênio e progesterona. Estamos recordadas? Esses hormônios todos aí, então, regulam o ciclo menstrual, mas também influenciam em toda a motilidade do tubo digestivo. Modula a bile, sensibilidade visceral, inflamação, produção de serotonina intestinal e, é claro, também modula todo o comportamento alimentar. Então, o intestino, ele conversa o mês inteiro com o nosso ciclo menstrual. Bom, a gente sabe que o ciclo, ele é dividido predominantemente em 4 fases. Fase folicular, ovulatória, lútea e sangramento. Vamos começar pela fase folicular aqui, então, e a relação disso com o intestino. Nessa fase, o estrogênio sobe. É ele que toma conta dessa fase. Primeira fase do ciclo, estrogênio. Se tu não tá entendendo o que eu tô falando, volta no vídeo anterior, lá no primeiro vídeo do canal, onde eu explico o ciclo menstrual. Primeira fase do ciclo, muito estrogênio, então o nosso tubo digestivo costuma ficar mais estável. A digestão tá boa, o intestino tá funcionando bem. Então eu costumo falar que esse é um ótimo momento, uma ótima janela de oportunidade para construir hábitos. Seguindo, então, a gente vem para a fase ovulatória, onde tem um pico de estrogênio e de LH. Nessa fase aqui também acontece a liberação de alguns mediadores inflamatórios que podem acabar levando uma leve distensão abdominal em alguns casos. Então, aquela paciente que refere que fica mais barriguda metade do ciclo é porque ela tá ovulando. E aí ela fala, mas tá longe da minha menstruação e eu tô barriguda. É porque ela tá ovulando. Seguindo, então, da fase ovulatória, a gente cai na fase lútea, que é quando há um declínio no estrogênio, dando lugar para progesterona. Fase lútea, progesterona em alta, é ela que toma conta dessa fase. E aí, como o próprio nome diz, progesterona é o hormônio progestação. A gente sabe que para que uma gestação ocorra tudo bem, não pode acontecer muita contração muscular. Toda a musculatura que reveste o tubo digestivo é a mesma que reveste o útero. É músculo liso. Então, a progesterona, o que ela faz com todo esse músculo liso? Ela relaxa. Por isso que nessa fase, na fase lútea, a paciente se sente mais constipada, também se sente mais indigesta, tem mais arroto, tem mais gases, enfim. E ainda nessa fase, na fase lútea, acontece um aumento do apetite. Então, fase lútea é constipação e aumento do apetite. A gente sabe também que a bagunça hormonal vai fazer com que essas pacientes busquem por alimentos mais palatáveis. Então a gente também tem que ficar de olho aí, mas já vou falar mais sobre isso. Fase menstrual, última. Por que acontece diarreia? Anota o que eu vou te falar. Aumentam prostaglandinas. As prostaglandinas aumentam a contração involuntária do tubo digestivo, aquilo que a gente conhece por peristalse. E então, nessa fase, a gente tem um intestino mais solto. Tudo isso justificado pela fisiologia, né? Primeira fase, eu tenho mais estrogênio, tá tudo muito que bem. Quando a paciente vai para a fase lútea, ela sofre com mais constipação porque ela tem muito mais progesterona, né? E aí, quando ela tá aí na fase menstrual, aumenta prostaglandinas, então ela tem mais diarreia, tem esse intestino mais frouxo. Mas diarreia no período de sangramento não é um indicativo de endometriose? Gente, paciente fazendo diarreia quando tá menstruada é tido como normal. Quando tem outros achados clínicos compatíveis com endometriose, aí vale a investigação e o mapeamento para endometriose. Não é porque a paciente tem diarreia quando tá menstruada que ela tem endometriose.
Então, se a gente for pensar em estratégias nutricionais dividido por fases do ciclo menstrual, tu vai perceber que eu tô deixando a fase de sangramento ou a fase menstrual por último. Justamente porque tem muitos pacientes que entendem o ciclo dessa forma, né? Como se a menstruação fosse o fim dele e não o começo. Então, eu uso essa abordagem para facilitar a compreensão das pacientes, principalmente a título de didática, mas é bem importante elucidar que primeiro dia do sangramento é primeiro dia do ciclo. Então, primeira fase, fase folicular, fase de construção do endométrio. Então, aqui eu sugiro que você tenha um olhar mais voltado ao quê? Fibras solúveis para povoar todo esse tubo digestivo e água. Então, enriquece a alimentação dessa paciente com aveia, especialmente farelo, biomassa de banana verde ou a banana menos madura mesmo, a banana um pouco mais verde, feijão, grão de bico, lentilha, todo o grupo de leguminosas fazendo sempre remolho longo, né? Pelo menos aí 72 horas em geladeira. E aqui um ponto que eu bato muito na tecla é rotina evacuatória. É uma super oportunidade de a gente estabelecer novos e bons hábitos. Então, estabelece com a tua paciente rotina evacuatória. O que é rotina evacuatória? Acordou, toma um copo de água, vai para o banheiro, bota o lixeirinho embaixo do pé e fica ali 10, 15 minutinhos para habituar esse intestino a funcionar logo pela manhã. Afinal, logo que a gente levanta pela manhã, a gente sofre 3 principais reflexos no tubo digestivo, que é o gastrocólico, o ortocólico e o colocólico. Inclusive, é bem importante que tu entenda disso e explique para tua paciente, porque sim, evacuar pela manhã é um indicativo de um intestino saudável. E aí, então, é um momento onde eu sugiro que você aproveite essa janela de oportunidade e coloque já essa nova rotina para tua paciente, porque ela vai estar bem mais amigável aí nessa fase do ciclo. Seguimos então com fase ovulatória. Aqui é uma linha tênue entre diversos pontos, mas eu, Ana, gosto de trabalhar com uma estratégia um pouquinho leve, anti-inflamatória, mais antioxidantes, coloco mais gorduras boas. E aqui, se for o caso de uma paciente com distensão abdominal, eu reduzo o FODMAPs nessa fase, tá? Então, 3, 4 dias de low FODMAP. Isso especialmente se tratando de pacientes que têm aquela distensão que a gente falou nessa fase do ciclo. Seguindo, então, depois da fase ovulatória, a gente vai para a fase lútea. E aí, na fase lútea, como eu expliquei, a gente tem que cuidar especialmente com a constipação. Lembrando que a gente já começou a cuidar disso no começo. E aqui a gente também tem que cuidar de uma coisa que eu já estava esquecendo, que é dos cravings, que são os desejos das pacientes. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma média de 40 gramas de fibra solúvel por dia. Aveia, psyllium, estratégias via suplemento mesmo. Gosto muito de alguns suplementos de fibra. Eu vou deixar já um informativo com todos os que eu utilizo lá na nossa comunidade. Eu recomendo fortemente que você pese a mão na fibra nessa fase. Seguindo de um acréscimo de 500 a 750 ml de água na rotina habitual dessa paciente. Então, reforça a rotina evacuatória. Em alguns casos, eu entro com magnésio nessa fase, na fase lútea, especialmente magnésio citratado, para que a gente consiga aí uma média de 200 a 300 miligramas de magnésio elementar à noite na rotina dessa paciente. Em relação aos desejos, então, sugiro um aumento. Se for uma paciente que tem muitos desejos nessa fase, eu sugiro que você aumente o consumo de proteína dela e baixe a carga glicêmica dos alimentos, dos carboidratos. É aquele fato. Se ela pega um pedaço de uma torta, ela vai querer comer a torta inteira, mas talvez se ela não tivesse comido nada, ela teria resistido. E é verdade, justamente porque a resposta à insulina nessa fase não tá das melhores. Uma outra estratégia que eu gosto muito de incluir nessa fase é colágeno, tá? Suplemento de colágeno mesmo, ele não muda vidas, ele não faz efeito lifting nem botox na pele, mas no caso de pacientes que têm um aumento no apetite por doce nessa fase do ciclo, que querem um ritual de acolhimento, à noite dilui uma dose de colágenozinho em água, ou água gelada ou água quente mesmo, vai pro sofá relaxar e tomar. Fase de sangramento, que a gente tem um aumento do quê? Prostaglandinas. E aí as pacientes sofrem um pouquinho mais com
a peristalse e também sofrem com dor. E aí, falando em dor, tá? Pacientes que sofrem com dor, com cólica, quando tá sangrando, eu falo em redução de FODMAPs. O paciente tem dor, reduz o FODMAPs nessa fase, justamente porque esses alimentos fermentáveis podem dilatar esse intestino, comprimir os órgãos reprodutores e, por sua vez, gerar mais dor. Se for o caso de uma paciente que menstrua muito, tem um sangramento muito intenso, eu também faço reposição de ferro via oral mesmo nessa fase do ciclo e aumento alimentos fontes de ferro também, como carne vermelha, alimentos fontes de vitamina C também, sempre combinado. E uma coisa importante de pontuar também, gente, são muitos pontos, né? Mas seremos breves e superficiais aqui, reduzir o consumo de cafeína e bebida alcoólica. Se for pensar num resumão do Enem, vamos lá, guarda essas 4 coisas. Fase folicular, aumento de estrogênio e excelente momento para incluir novos hábitos que vão contribuir com todas as demais fases do ciclo. Segundo ponto, progesterona toma conta da fase lútea, que por sua vez desacelera o trânsito intestinal, então pesa a mão em fibra solúvel, em água, reforça a rotina evacuatória e, quando necessário, coloca um magnésio. Na fase de sangramento, a gente tem um aumento das prostaglandinas, que aumentam a peristalse, então nesse momento é bem importante reforçar a hidratação, alimentos mais leves, de mais fácil digestão e reduzir FODMAPs em pacientes que são poliqueixosas nessa fase. E lembrar sempre que o comportamento influencia no ciclo o mês inteiro. Então, alimentação, estresse, toda a qualidade de vida do mês inteiro pode e vai influenciar no ciclo menstrual que ela vai ter naquele mês. Especialmente falando de fase lútea ali, última semana do ciclo menstrual, a paciente vai ficar mais prostrada, então combina com ela para que ela se organize para viver essa semana. Ela vai estar cansada, ela vai estar de saco cheio, então ela precisa se organizar para aquilo que vai vir. Reforço que esse é um conteúdo educacional voltado a nutricionistas e estudantes de nutrição. Então é muito importante que você leve, sobretudo, em consideração a individualidade do caso que você está tratando. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, que toda semana eu libero um vídeo novo, educativo aqui. E claro, também te convido, se fizer sentido para você, entrar na minha comunidade exclusiva para nutricionistas e estudantes de nutrição, onde lá a gente está juntas, construindo raciocínio clínico, compartilhando casos, compartilhando estudos, compartilhando rotina de consultório, enfim. Essa comunidade veio justamente para a gente quebrar aquela barreira de que a nutrição é uma profissão solitária. A gente não vive disso lá dentro, isso eu te garanto. Eu te agradeço por tu estares aqui comigo e que esse vídeo te ajude a ampliar a tua prática clínica para que tu consiga elucidar ainda mais os casos das tuas pacientes e aumentar ainda mais a aderência do consultório, porque isso vai aumentar a renda do teu bolso. Um grande beijo e até a próxima aula!